Oi para todos, esse é o vídeo para o Prêmio Preservação da Memória Técnica. Eu sou Francisco Rocha, me chamam de Chicão. Eu sou técnico em iluminação cênica e estou aqui para mostrar o processo de confecção de cabos em série e em paralelo. O nome comercial normalmente é derivação, né? Então é derivação em série ou derivação em paralelo. E isso traz uma lembrança de uma época que a gente precisava confeccionar esses cabos manualmente, né? Não era uma coisa disponibilizada, o que já não ocorre hoje em dia. Hoje em dia esses cabos podem ser comprados, eles são produzidos em escala industrial, já com sistemas como esse, né? Chama de cabo injetado. Então os plugs vêm diretamente formados dentro da fábrica, com várias vantagens. Eles já vêm testados, né? Ele já vem com uma possibilidade de problema muito menor, mas eu considero a memória dessa capacidade, desse saber, muito interessante, e ela tem um sabor especial para mim, porque quando eu vim para o Rio de Janeiro, quando eu voltei para o Rio, que eu nasci aqui, foi a primeira coisa que eu aprendi a fazer, que era exclusiva do universo cênico, né? Eu já sabia mexer com a base de eletricidade, mas eu nunca tinha feito esse sistema de cabos que a gente utilizava basicamente para ligar as lâmpadas par 64, que eram, na sua grande maioria, com tensão 127, e a gente costumava trabalhar nos teatros, que também, na sua esmagadora maioria, tem como tensão de trabalho 220. Então a gente contornava essa dificuldade criando cabos, né, em série, que faziam com que a tensão 220 fosse dividida em igual para as duas lâmpadas conectadas através desses cabos. E esses cabos tinham esse formato, né? A identificação era basicamente a partir desse lacinho, né, que significa que um dos cabos do fio não foi rompido. Ele se mantém inteiro, portanto a série necessita das duas lâmpadas para formar o circuito. Esse material, é o que eu falei, hoje em dia ele é confeccionado em sistema de injeção, né? Eu não peguei nenhum emprestado porque a gente está em pandemia e eu estou evitando sair de casa, mas é fácil de encontrar. Hoje em dia a maior parte dos equipamentos, a maior parte das firmas de locação distribuem esse tipo de cabo. Esse que eu mostrei é o cabo em série, né? E esse aqui, por exemplo, feito com um outro equipamento menor, né? Uma potência menor, como a gente pode ver, tem 6 tomadas aqui, então não podia ligar equipamentos de potência como a lâmpada par de 1000 watts, mas servia para ligar coisas menores. Então esse é um cabo em paralelo, né? Existiam também cabos em paralelos apenas com 2 tomadas como esse, né? E existiam ainda, né? Existem até hoje sistemas simplesinhos como esse para ligar lâmpadas, e é o que a gente vai usar como demonstração por ser mais fácil. Pois bem, vamos então à demonstração de como montar cabos em série e em paralelo. Então, a partir do fio simples, partido no meio, né, já conectadas as duas fêmeas, a gente chega a esse arranjo em que um dos fios foi partido e se dirigiu um para cada uma das fêmeas, e o outro fio permanece inteiro e fará a conexão em série.
Temos aqui duas lâmpadas par 20, né, de 220 volts de tensão e 50 watts de potência. Então, usando como exemplo as nossas duas lâmpadas par 20, nós vamos conectá-las ao cabo de série recém-feito. Essa é a conexão. E nós vamos ligar na régua com tensão 220, tá? Então o efeito é esse. A gente tem uma redução bastante grande da potência e, como é o caso da série, se a gente desconectar uma das lâmpadas, a outra automaticamente se apaga. E agora temos aqui, montado dessa forma, um cabo em paralelo. Então, visualmente, entre ele e o nosso cabo anterior em série, a diferença é basicamente permanência do lacinho aqui, permanência desse cabo que está intacto. Tá? E aí, experimentando da mesma maneira a ligação das lâmpadas, vamos usar agora a régua em 127, tá? Para não estourar o vídeo. Então, agora com o mesmo cabo que foi transformado em paralelo, se eu soltar uma das lâmpadas, a outra continua funcionando. Outra forma que a gente pode pensar por uma ligação em paralelo são as réguas, como essa aqui, né? É uma régua que tem um fusível de segurança, então se melhora bastante o trabalho com ela. E quando a gente pensar numa régua como essa, a gente pensa também numa ligação em paralelo, ou seja, cada uma dessas tomadas aqui, apesar de estar sendo alimentadas pela mesma fonte, tem um circuito independente uma da outra, né? Então, se o material que está ligado numa das tomadas queimar ou for retirado, o material restante que está conectado, como está em paralelo, se mantém funcionando sem nenhuma alteração. Uma outra forma de demonstrar é através desse conjuntinho que está montado também em paralelo, né? Então vamos usar a nossa régua 127. Aqui eu conecto todas as lâmpadas bolinha. É um pouco difícil de perceber, mas essa aqui está com a intensidade menor porque ela tem uma potência menor, tá? Então é 40, 40, 25 e 15 watts, tá? Da mesma maneira, se a gente interrompe o circuito, as outras permanecem acesas. E agora, na nossa ligação em série, né, a gente pode ver uma lâmpada está conectada à outra, formando um circuito único. E agora a gente vai usar a régua 220, porque senão vai ficar muito fraco. E aí a gente pode ver, né, o comportamento das lâmpadas que tem potência diferente nesse caso, tá? Então a menor delas, a de 15 watts, fica acesa. A que está logo acima, a de 25, né, a gente consegue ver o filamento, porque a lâmpada é cristal. E as outras duas a gente não percebe, tá? Da mesma forma, como a gente viu com as lâmpadas par, se eu desconectar uma das lâmpadas, o circuito inteiro se interrompe. E assim encerramos esse vídeo sobre ligações em série e paralelo. Um grande abraço.